Oi, gente, sejam bem-vindos para o sexto e último episódio do meu podcast, Dossiê da Iris. E nesse último episódio eu vim juntar a conclusão e aprendizados dos outros 5 episódios, trazendo um pouco mais sobre as minhas experiências pessoais, como eu conhecendo meu corpo e como esse corpo se constitui e sobre esses significados dele. Eu vou trazer essa trajetória através de fotos dos meus aniversários até os 15 anos, que foi o ano que chegou a pandemia. Vou fazer desse modo porque ilustra muito bem as minhas mudanças ao passar do tempo, exemplificando um pouco melhor tudo o que eu falei nos últimos episódios e esse amadurecimento. Nessa temporada do podcast, eu não trouxe a minha adolescência, minha juventude, eu aprendendo a ser adulta ou minha sexualidade. Mas ver toda essa trajetória da minha infância mostra como esse corpo se constituiu. Tudo que isso que eu vivi faz com que ele seja o que ele é hoje. Cada pequena coisinha virou o que eu sou hoje. Então, primeiro, eu me descobrindo, andando e falando, mesmo que foram coisas, como eu falei, que foram rápidas, que eu fiz cedo, vieram muitas dificuldades juntas. Eu tive muita dificuldade na alfabetização, na fala e na alfabetização, tendo que passar por muitos fonos, porque eu falava algumas palavras erradas e na hora de escrever também. E essas questões que foram ali quando eu tinha 1 ano e depois na alfabetização, quando eu tinha 6 anos, retratam inseguranças que são minhas até hoje. Por exemplo, eu me policio muito para falar. Eu tenho muito medo de estar falando errado, eu tenho muito medo. E meus raciocínios vão muito mais rápido do que eu falo. Então minha cabeça já tá falando outras coisas e eu ainda não terminei de falar aquilo com a voz. Então eu corto muitas coisas, eu me embanano muito. E são coisas que vêm desde a minha infância. E a escrita também, ainda mais no meio acadêmico, a escrita é algo que eu tenho muita segurança de estar escrevendo errado, de ser julgada e entre outras muitas coisas. Outra parte que é muito importante nessa trajetória é o meu corpo como menina negra, a tão denominada neguinha, né? Que esse apelido não é um apelido que me traz mágoa no meu coração, e sim um apelido que me traz conforto e carinho, porque é o jeito que meu tio Rogério me chamava, e ele não tá mais aqui comigo. E eu lembro o quanto vinha carinho nessas falas dele. E, oi, neguinha, que saudade de você. Neguinha, vamos lá comprar coxinha? Mas eu sei que crescer dentro desse corpo, crescer como neguinha, não é algo fácil. E eu e dá pra ver, né, que eu pequena não sabia disso ainda. Eu tava lá sendo a Branca de Neve no meu aniversário, porque eu achava ela linda, ela legal, eu amava ela. E eu queria ser Branca de Neve. E também vamos ser sinceros, né, não existiam muitas princesas nessa época que representavam uma menininha pretinha. Então, eu queria ser a Branca de Neve, eu fui toda feliz, nem percebi que eu não era uma branca como a neve. Tava super lindinha. E com o passar do tempo eu continuei fazendo meus aniversários de princesas. Nesse aniversário eu não era especificamente uma princesa, mas dá pra ver que toda a sua decoração eram de princesas brancas. E eu lembro muito bem que nessa época eu era apaixonada especificamente pela Cinderela. Nossa, eu amava a Cinderela. Era a minha princesa favorita. Eu tinha todos os DVDs da Cinderela. Aqueles famosos, né? 3x10. E eu assistia quase todos os dias. E tinha uns joguinhos nele também muito legais. Que, tipo, era de limpar. Ai, era muito legal. E, e a partir de um tempo, eu fui percebendo que aquele meu corpo não era aceito. E minha visão começou a mudar um pouco sobre ele, querendo de alguma forma ser mais branca. Eu sempre tive muita noção da minha cor. Eu sempre fui uma estudante de escola particular, até meu ensino médio. Então, isso evidenciava muito a minha cor. Eu nunca tive dúvidas de que eu era negra. E nesse momento, eu queria me parecer mais com a branquitude. Então, eu comecei a alisar meus cabelos. E eu ia de 3 em 3 meses, alisava. Eu não passava progressiva, mas eu passava aquele famoso Botox, que era horrível do mesmo jeito.
Então eu tava sempre lá, alisando e deixando mais liso. E nossa, me achava incrível com aquele cabelo. E hoje eu vejo que eu era a minha fase mais feia. É, E aí eu comecei a querer me livrar desse alisamento. Confesso que na época eu não quis me livrar por conta de um empoderamento, assim. E sim porque eu odiava salão de cabelo. Nossa, era muito cansativo. Nossa, eu tinha que ficar horas e horas lá naquele lugar. E não acabava nunca. E ardia todos os olhos. E doía a cabeça e queimava. Eu odiava muito. E aí eu falei pra minha mãe que eu não queria mais. Eu não ia mais alisar meu cabelo. Ela falou, tá bom, tudo bem. Mas tá bom, confesso que teve um pouco de empoderamento. Como eu disse nos outros episódios, foi uma época que tinha muito YouTube. Então, e foi a época que todas as youtubers, assim, tava naquela fase do natural. Então, era uma época que tinha muita transição de cabelo. Então, como eu amava elas, eu também fiquei, vou ser natural. E tinha uma prima minha também que tava fazendo essa transição e que me ajudou muito nesse momento. Então, aos meus 12 anos, comecei a fazer essa transição e foi um momento meio difícil, porque o cabelo ficava feio, não tomava forma, ficava meio liso, meio cacheado, e eu ficava com vergonha de ir pra escola com aquele cabelo, as pessoas ficavam falando. Então foi um momento meio estranho. Eu comecei a fazer bigudinho, que dava uma melhorada, assim. Fui cortando, cortando, até que ficou lindo. Então, cheguei para a minha festa de 15 anos. Eu já estava toda empoderada, era bem na época do Quebrando Tabu, então foi uma pré-adolescência e adolescência que eu cresci dentro das redes sociais, super militudas. Isso gerou um caráter, né? Acaba que gerou caráter em mim. E gerou autoestima também, porque eu consegui entender o que é ser uma mulher negra e como isso me afeta e como posso me amar e ser uma neguinha muito feliz. É, Quero agradecer a todos vocês que ouviram todos os podcasts até aqui. É... Todos traz. Foi muito feliz de gravar esses áudios. Então, quando possível, se vocês quiserem, escutem todos. Como eu disse, nessa temporada eu falei só da minha infância, não falei sobre as outras partes, sobre juventude, sobre sexualidade, sobre minha adolescência. Então, se vocês quiserem, eu gravo o próximo podcast sobre essa história. E é isso, gente. Foi um prazer. Beijos!